Buenos, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tudo certo? Então, né, pessoal, a gente vai estar publicando um videozito hoje, assuntando e mostrando passo a passo como encabar, né, pessoal, fazer um cabo novo para enxada, né, que é a caneta do colono, né, pessoal. E tá falando dessas ferramentas antigas, né, que vai cair em esquecimento, a importância e os benefícios, né, pessoal, né, até hoje, né, bem usada aqui nos Pagos do Sul, né, pessoal. Então a gente trabalhou com os japoneses um certo tempo e aprendeu a fazer o bom uso, né, das canas, taquaras e bambus, que são úteis, né, pessoal? Então a gente vai estar mostrando passo a passo ali o processo para ter um cabo para essas ferramentas com longevidade, que dura bastante, né, e aguenta o tirão, né, pessoal? Porque agora não pode cortar mais essas madeiras de lei, né, pessoal? Pitangueira, gabiroba, guajuvira, essas madeiras nobres, né, como manjico. Antigamente fazia o cabo dessas madeiras, agora não pode mais, né, pessoal? Só se pegar seca, mas seca não dá, né, para fazer cabos. Então a gente adquire nas agropecuárias, nas veterinárias, o eucalipto. Mas o eucalipto é muito frágil, né, pessoal? O eucalipto ele não aguenta o tirão, né? A não ser para serviços pequenos, assim, né, que seja poucas horas, mas se é para um serviço mais braçal, assim, e a hortas grandes e hortaliças e cercados, assim, bastante uso, ele não aguenta, né, pessoal? São cabos bem frágeis, né? Então a gente vai mostrar ali, né, como se faz um cabo bem durável e resistente de bambu, né, pessoal? Então a geração antiga, né, pessoal, nas dificuldades que se formou os homens fortes, né? Então a geração nova, né, pessoal, é mais acomodada nesse comodismo de muita teoria, né, pessoal? Tem uns que nem conhecem enxada, né? Outros têm alergia, né, pessoal? Mas uns não sabem nem como manusear uma enxada, né, pessoal? Mas é uma terapia e é bom, é usado ainda, né? Como machado é usado bastante aqui, né, pessoal? Então a enxada, né, pessoal, a caneta do colono, ela formou muitos doutores de hoje, né? Os pais trabalhando lá na roça, na enxada, né, para manter a alimentação, o vestiário desses, né, as pessoas formadas de hoje, né, com dificuldade, né, pessoal? E também pagando os estudos e faculdades, né? Então tem que dar valor pro pessoal antigo aí, né, pessoal rural, e que lida com essas ferramentas até hoje, né, pessoal? Então vamos mostrar ali. Então, né, pessoal, o gaúcho é bem do enjambre, né? Pega a enxada, o cabo tá meio solto, bota um arame, bota parafuso. Mas que jeito de trabalhar com a enxada frouxa assim, né, pessoal? Não tem como, né? Então a taquara e o bambu são bem úteis, né, pessoal? A gente vai estar mostrando ali como cortar a taquara, o processo que tem de queimar elas, né? Fazer o sapeco, né? Com maçarico dá, mas a gente fez um fogo de chão aqui que dá também, né? Fazer 2 cabos, né, pessoal? Então, né, pessoal, a gente tem 2 enxadas e 2 cabos, né? Então quando serrar o bambu, a taquara, nunca de facão, né, pessoal? Para não ficar felpas, né? Sempre de serrote ou com a serrinha assim, né, pessoal? Corta ela bem reta assim. A gente já sapecou um aqui, ficou bem escuro, ó. Então a gente tem que queimar, né, pessoal, sapecar ela com maçarico, por causa que a taquara tem um líquido adocicado, né, com meio alcoólico, meio com álcool. E esse líquido ele atrai a broca. Se não fizer essa queimada, essa pecagem da taquara, do bambu, a broca em poucos dias, né, pessoal, vai pegar ela e vai detonar a cana, né? Detona o bambu. Então a sapecada, né, pessoal, é para queimar. A gente queima sempre da parte mais grossa para a parte mais fina, que vai os brotos, né? Que é para ter um produto bem resistente, né, pessoal? Então se a taquara vai durar 10, 12 anos no rigor, assim, ela queimada, ela dobra esse tempo aí, né, pessoal? Então ela dura bastante tempo, né? E é bem forte, né? E é bom de trabalhar porque ela é leve, né? Fica um cabo leve na enxada, né, pessoal? Então isso aí, né, pessoal? A gente falando da enxada, depois a gente coloca ela aqui, né, ó. Pessoal, você coloca ela aqui, ó. Ela entra meia forçada, né, pessoal? Se quiser dar uma lixadita, é bom dar uma lixada, né? Onde vai as mãos mesmo, assim. Já que tem alguma felpa. Mas a importância é de sapecar ela, né, pessoal? E cortar a taquara e o bambu quando for usar sempre na lua minguante. Para evitar a broca, né?
Agora a gente vai ter que cortar também ali, né, pessoal? Conseguir uma cunha, né? Fazer uma cunha de uma madeira de laranjeira seca que eu já tenho ali, que a gente podou a laranjeira. Fazer uma cunha para apertar aqui, né, pessoal? Que aí ela fica bem apertada. É uma observação também, né, pessoal? Onde for cortar atrás, assim, ó, sempre rente ao talo, né? Para não juntar água, né? Deixar ela sempre em área, algum galpão. Ah, tem enxada para muitos anos. Então agora a gente vai procurar ali um... Pessoal, para cortar a cunha ali para colocar aqui, né? Que é para prensar ela, né? Então esse aqui é um tipo de bambu, né, pessoal? De fazer cestos e balaios, né? Antigo. Então esses pés aqui são muito antigos. Isso aqui foi em vida do seu Basilício, um nego velho que plantou. Isso tem mais de 100 anos, né, pessoal? Essas taquaras aqui, esses bambus. Então ele era muito amigo do meu pai e faziam cercados juntos. Cercados de 50 metros por 50, que é onde plantavam, né? As batatas doces, aipinhos, milhos, feijões. Chamavam de roçados aqui, né, pessoal? Então era bem utilizado. E esse bambu é feito também, usado para tirar as tiras para fazer os cestos, né? Os balais a gente faz, né? O artesanato. Que era bem conhecido esse cesto, né, pessoal? O tempo dos tropeiros que usavam nos muares para carregar, né, mercadorias. Depois de usado, ele vai para o galinheiro, serve de ninho para as galinhas, né? Mas tem toda uma técnica, né, pessoal, de cortar esse bambu, né? Tem que ser sempre na lua minguante. Esses aqui já estão muito velhos, ó, já estão muito amarelados, não serve para fazer balaia. Ele tem que ter 2 anos de idade e não muitos brotos, assim, né? Que é para tirar as tiras, né? Tem que ser uma faca bem boa. Tem que saber agarrar o bambu, né, pessoal? Porque dá um corte mais fundo que navalha e gilete, né, pessoal? Tem que saber cortar, né? E esse é o bambu que serve para tecer balaios. Ele dá bem alto, né? 15, 20 metros de altura, né, pessoal? Já essa aqui é as taquara, né? As taquareiras. Que vem de origem da Colômbia, né, pessoal? O nome tupi-guarani, taquara, né? Já aqueles outros bambu ali é os bambu dos países asiáticos, né? Lá da China, Japão. Muito usado, né, pessoal? Essas taquaras e bambus para fazer artesanatos também, né? De água viva, vertentes, bancos, né? Antigamente fazia também, né, pessoal? As casas de torrões, né? As casas, galpões de pau a pique. Ele ia no meio do barro, né? Depois a quilcha de Santa Fé. Então, fazendo esse processo nas taquaras e nos bambus, né, pessoal, de sapecar, de queimar esse líquido que a taquara tem, dura bastante tempo, né, pessoal? É um produto bem resistente, né? Então, algumas pessoas dizem que o bambu e a taquara faz muita sujeira, muito mato. Sim, se o gaúcho for meio desleixado, ela toma conta mesmo isso, né, pessoal? Mas cortando de quando em vez, assim, utilizando as bem mais grossas e resistentes, assim, dá para colocar no cercado, nos galinheiros, nos jiraus, nas parreiras, fazer bancos e cabos para as ferramentas, né? É bem úteis, né? Em outra ocasião a gente vai estar fazendo um videozito falando sobre as taquareiras e os bambus, que são plantas espirituais também, né, pessoal? A gente vai estar passando aí, passo a passo, as 7 lições, né, que o bambu passa para nós humanos, que a gente aprendeu com os japoneses. Então é isso aí, né, pessoal? Dando seguimento no vídeo, né? São mais de 200 espécies de bambus existentes no nosso país, né? E mais de 1000 no mundo afora, né, pessoal? Então é grande quantidade. Então aqui, né, pessoal, a gente já sapecou esse aqui, queimou, né? Sempre queimando da parte grossa para a parte fina, né? Sapecou bem. Agora a gente vai colocar essa cunha aqui, né, pessoal? Né? Colocar a cunha aqui para a enxada ficar bem colocada, né, pessoal? Claro que a gente não vai colocar toda, né, pessoal? Porque essa cana vai madurar depois, né? E aí a gente bate mais um pouco, né? A cunha. Depois serra um pouco, deixa bem rente aqui. Ela tem que ficar bem firme, né, pessoal, no cabo. Né? Vou pegar uma argolinha aqui. Pessoal,
fica um cabo por um bom tempo. Então, né, pessoal, fica um cabo por um bom tempo, né? Aqui na parte de trás a gente corta bem rente assim para a água não ficar parada, né? Sempre guardar pelos galpões, embaixo de alguma área, né, pessoal? Mas fica uma enxada bem boa e leve, né, ó. E tem cabo por muitos anos, né, pessoal? Então é a dica que fica aí para quem tem bambu, para quem tem taquara, né, pessoal? Então é isso aí, né, pessoal? Sempre queimando, sapecando o bambu, né? Para queimar esses açúcares que ele tem. Mas tem longevidade e é bem forte, né, pessoal? Aguenta bem o tirão, né? Que essas ferramentas quem usa por vários dias, né, pessoal, no roçado e para carpir, tem que ser forte, né? Porque parar toda hora para estar arrumando o cabo perde muito tempo, né, pessoal? Então a gente já vai deixar 2 cabos prontos para as 2 enxadas. Então com os japoneses a gente aprende bastante coisa com esses imigrantes, né, pessoal? Eles têm muita paciência, né? E muita criatividade, né, pessoal? É um povo muito inteligente, os japoneses, né? Então lá no Japão, né, pessoal, o que impera bastante é o agrofamiliar, né, pessoal? Lá eles não têm grandes extensões assim, né, agriculturas extensas. Tem muita produção de arrozes que são extensas, não são muitas, né, como aqui no nosso país. Então o agrofamiliar deles lá, as propriedades não chegam a 2 hectares, 1 hectare e meio, e bem aproveitável, né, pessoal? Com produtos, né, que valem bastante, né? Eles estudam as sementes, as produções. Então a gente aprende muita coisa com eles, né, pessoal? Desde do bonsai, as enxertias em fruticulturas e várias coisas. Então eles aproveitam o espaço deles todo o suficiente, né, pessoal? É um exemplo, né, de permacultura, né, pessoal? E de ter uma agricultura familiar, né, bem sustentável. Eles produzem de tudo em pouco espaço, né? Então eu trabalhei, eles eram um casal de agrônomos com um casal de filhos botânicos. Então a gente tinha estudado em escola técnica e agrícola, e aí com os japoneses veio só, né, pessoal? Eu fui empregado deles, né? Eu tirava o meu sustento com eles, mas fui aluno, porque a gente carrega para a vida toda, né? Essas coisas de plantas, de horticultura, floricultura e o roçado todo em si, né, pessoal? Então eles são muito técnicos, né, no que fazem. O japonês todo em si tem as mãos verdes, né, pessoal? Então é isso aí, né, pessoal? O material tem que ser resistente, né? Ainda mais na roça, né? No trabalho braçal assim, tem que ser forte. E o bambu é resistente fazendo esse processo todo, né, pessoal? E dura bastante anos, né? E é leve para trabalhar, ele fica levezinho. Então, né, pessoal? Os cientistas, né, pessoal, americanos, os cientistas, quando eles publicam alguma coisa, quando eles descobrem, é 99% certo, né, pessoal? Porque eles estudam a fundo, a profissão deles é estudar, né, e fazer experiências. Então eles chegaram à conclusão que essas ferramentas antigas, como a enxada, o machado, a foice, gadanha, picareta, são benéficos para a saúde do ser humano, né, pessoal? Para quem trabalha com elas por muito tempo. Diz que aumenta, né, em 48%, quase 50%, o nível de testosterona no homem e em quem trabalha com esse tipo de ferramenta, né? Diminuindo, né, o estresse, né? Trazendo bem-estar depois do trabalho concluído, da obra concluída. E é uma terapia, né, pessoal? A gente sabe de experiência própria, né? Aqui a gente já fez um vídeo com a Dona Santa. A Dona Santa é a nossa matriarca aqui na região, né? 109 anos de idade, Dona Iris. E ela carpia, né, pessoal? 2 anos atrás, com 107 anos, ela carpia todo o pátio dela, que é lindeiro aqui com casa, pátio grande, só ela. E ela gostava de carpir, né, pessoal? Então, é benéfico, né? Foi constatado que é benéfico para a nossa saúde, né? Para quem lida com esses materiais, né, pessoal? E a medicina recomenda, né, pessoal, também, né? Essas atividades físicas, né? A gente diz academia do gaúcho, porque o machado é uma academia completa, né, pessoal?
ela move todo, né? O nosso organismo, músculos, tendões, tudo, né? Corrente sanguínea ativa. Então os médicos recomendam que a gente faça 5 quilômetros diários, né? Que dá 1h20 de caminhada. Mas nem todos caminham, né, pessoal? Tem gente que não caminha meia hora por dia, né? É aconselhável que a gente tome 2 litros de água diária, né? Tem gente que não toma 2 copos de água, né, pessoal? Então a gente tem que fazer as coisas que é benéficas para a nossa saúde, né? E em atividade física sempre, né, pessoal? Porque a juventude de hoje, né, pessoal, é uma juventude que é mais acomodada, né? Claro, não generalizando, né? Mas as atividades físicas, então é assustador, né? Os jovens que têm tentado suicídio, ser suicidado aqui mesmo na região, né? Aumentou gradativamente crianças com problemas psicológicos, né, pessoal? Então essas ferramentas, esses utensílios, né? Tiram a pessoa um pouco do celular, né? E das rodas da fofoca, né, pessoal? Hoje em dia não é fofoca, é novidade de vida, né, pessoal? Mas é pegar uma enxada e vai carpir, né, pessoal? Então, é qualidade de vida, né, pessoal? Quem trabalha com essas ferramentas ainda é qualidade de vida, né? Claro, a gente não está generalizando, né, pessoal? Por ocasião do destino, alguém, né, se formou, foi para as grandes metrópoles, para as grandes cidades. É claro que lá vai ter um tempo para fazer uma caminhada, andar de bike, ir para academia, né, pessoal? Mas a gente tem que se despertar mais, né, pessoal, para esses, né, a geração da comunidade, né, trazendo muitas doenças aí, né, pessoal. Então a geração das dificuldades é que formava, né, os seres humanos mais fortes, né, foi constatado isso aí, né, pessoal, pela medicina e pela ciência. Então esses materiais da roça, assim, né, pessoal, da lavoura, tem que ser material resistente e forte, né. Senão a gente tem que estar toda hora parando, né, e dura pouco, né, pessoal. E agora o eucalipto não é bom, né? O eucalipto é uma madeira fraca, né? Ela não aguenta o tirão. Então a serrinha que a gente fez, né, pessoal? Eu fiz a serrinha faz tempo, né? Com ferro de obra, né? De construção civil. Fiz a serra, né? No torno. Depois a gente só compra a serrinha, né? Nas ferragens. Essas que vêm novas são úteis, né, pessoal? Mas é de plástico. Pega 2, 3 dias de sol e você racha, você quebra, né? Então essa aqui é marca bagual, né, pessoal? A marreta também, né? Peguei um ferro de obra, soldei. Fica resistente, aguenta o tirão, né, pessoal? Tem que ser tudo bagual assim, né, pessoal? Se não for forte, não aguenta o tirão, né? Quando a gente for usar. Para de corte também, né, pessoal? Toda hora quebrando o cabo. Então a gente vai virar a horta no canteiro, abrir um buraco para arrumar o alambre, né? O alambrado. Peguei um cabo de ferro e soldemos, né, pessoal? Então a origem puxa, né, pessoal? Meu avô, por parte de pai, ele era filho de ciganos. Então ele lidava com ferro, assim, né? Ele era carpinteiro, fazia carretas e carroças por encomenda, charretes. Lidou muito com o exército, né? Na artilharia, cavalaria, arrumando as rodas dos canhões, né? Aquelas rodas com raio de madeira ele fazia. E depois fazia também o trabalho todo com ferro, né, pessoal? Então ele trabalhava nisso aí. A gente puxa, né? Eu gosto de trabalhar com ferro, assim, né? Então puxa, meu pai era carpinteiro também. Então, né, pessoal, para amolar também, né, dar o fio na enxada, a gente usa pedra, né, pessoal, pedra de afiar, né, sempre com um pouco d'água. Sempre as costas da enxada, né, pessoal. Também pode ser uma pedrinha dessas de afiar, quer dizer. Dá um fio bem cortante, né, pessoal? Ou se não, na madeira bem cigana mesmo, né? Pega um pedaço de trilho, um ferro, né, pessoal? E bater, né, a enxada, né? Bater o fio pro lado de dentro, assim, ó. Então é isso aí, né, pessoal? Aí, ficou cortante. Ó. É só atracar e seguir carpindo tranquilo, sem parar, né, pessoal? Levezinha, não cansa.
cabo sempre alto, para não castigar muito a coluna. Então agora vamos arrumar a outra enxada. Então é isso aí, né, pessoal? Deixe seu positivo aí para fortificar o canal. Compartilhe com os amigos. Ative ali no sininho das notificações, na opinião em todas, né, pessoal? Que acessando em todas receberá automaticamente os novos vídeos editados no canal. Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet e fiquem todos com Deus.